Texto extraído do livro Tronos sobre Tronos, Desmascarando os Governadores deste Século, do profeta David Rebono. O Trono de Deus. Visão do rio e do trono. Minha primeira visão do trono de Deus aconteceu enquanto eu adorava na congregação. Senti a presença do Espírito tão forte que me prostrei sobre o rosto para adorá-lo. Fiquei assim por um bom tempo. Poder senti-lo era suave, cálido, acolhedor e imponente ao mesmo tempo. Quando escutei a voz de Jesus, ele dizia: "Queres conhecer mais da minha glória?" Meus pensamentos se agitaram e pensei rapidamente em tudo que já conhecia sobre sua glória. Pensei nas manifestações de sua presença no tabernáculo, no templo e no que eu conhecia das Escrituras. De repente, foi como se eu estivesse sozinho no templo. Já não havia ninguém ao redor, nem escutava vozes ou ruído algum. Silêncio total. Era como se até o ar tivesse saído dali. E vi uma capa, um manto que descia cobrindo as minhas costas e o meu corpo por completo. Não era de pano. Ele se parecia com uma fina rede feita de delicados fios de metal prateado. Ela envolveu todo o meu corpo e senti um forte peso sobre a pele. Os músculos, os ossos, eles foram comprimidos até o chão por um peso desconhecido. Era uma pressão agradável, mas descomunal que rapidamente crescia. Era como sentir outro corpo sobre o meu corpo, ou como se a estrutura física se dividisse e eu pudesse sentir separadamente o sistema ósseo, o nervoso e o muscular. Eu não sentia o corpo inteiro, mas percebia cada membro e órgão separadamente. Eu sentia sua força insuportável, não era ruim, mas algo muito poderoso e estranho. Então, foi como se aquela malha de metal que estava sobre mim tivesse sido conectada à corrente elétrica. Eu não conseguia raciocinar nem conciliava os pensamentos sobre o que estava acontecendo. Só sei que meu corpo estava amassado sobre o chão, sentindo cada órgão agora como uma corrente elétrica com milhares de watts de potência. "Sinta minha glória", falou o Espírito. Era poderosamente espantoso. Parecia explodir. Senti aquela corrente recorrendo todos os meus órgãos internos, externos, ouvidos, boca, absolutamente tudo. Nunca havia sentido um poder tão grande e profundo como aquele. Era o peso da manifestação da glória. Eu não podia imaginar tal poder. Sabia que morreria se não se detivesse. Um corpo não poderia sentir tudo aquilo. Eu me sacudia, tremia, rolava e esticava ao mesmo tempo, bruscamente, de maneira incontrolável, mas não podia me levantar do chão. A glória era muito pesada. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4:18. Então abri os olhos pretendendo sair daquilo, me recuperar. E quando vi, não estava no templo, estava caindo dentro de um rio de águas transparentes. Eu não conseguia ver o fundo. As águas eram cristalinas, porém densas como azeite. E havia dentro do rio, entre as águas, vazios como se fosse água, azeite e ar misturado. Eu sentia de onde vinha a corrente. As escrituras saltaram na minha mente e recordei Ezequiel que entrou neste rio e viu que saía do altar. Então pensei que poderia chegar ao altar e me esforcei muito para nadar contra a correnteza para chegar ao início. Em uma dessas braçadas dentro do rio, saltei fora dele e estava nadando sobre um chão de pedras polidas, todo molhado. Levantei o olhar e me vi em um templo, uma sala muito grande, alta, imponente em beleza,
adornada com colunas e cortinas de belas cores. Um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. E diante do trono, como um mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono. Apocalipse 4, 2, 6. E diante de mim estava um trono, e o Senhor assentado nele. Jesus, em sua aparência de homem, sorrindo, cheio de glória e paz. Conhecestes uma parte do peso da minha glória, ao qual ninguém pode suportar. Lembra-te que diante de mim ninguém pode ficar de pé. Cada vez que falares de mim, eu te darei deste poder. Ele virá sobre os que te ouvirem, e lhes darei da minha glória. Tenho suficiente para encher toda a terra, mas só podem sentir os que com fé e honra me buscam. Minha presença é mais forte do que 1000 raios juntos. Ensina o meu povo a tomar do meu poder, e eu compartilharei minha glória com vocês. Todo que me conhece me adora como está escrito, me honrando, glória e poder. Eu lhe honrarei e lhe darei poder e do mesmo peso da minha glória. Trouxe-te para que compartilhes minha glória e conheça a minha presença. Este é o meu trono, que o Pai me entregou. Mas tenho muitos outros, os quais darei aos que vencerem, e os compartilharei com eles. Então prestei atenção ao seu trono. E Jesus continuou. Daqui fluem livremente muitos rios, os quais enchem toda a terra. Desde o princípio, daqui tenho enviado minhas águas aos homens. De mim saiu o rio do qual falou Ezequiel, que haveria de curar as nações, e do meu trono saem as águas da vida. Minha vontade, a autoridade do meu trono, são que sustentam o universo. Eu sou a água da vida. Eu estava em pé diante dele, escutando, comendo cada palavra. Era como se fosse apenas um murmúrio de águas, mas eu sentia quando aquilo entrava em meu ser, tão suave, mas tão forte. E experimentei uma sensação de saciedade, assim como quando comemos e bebemos. Tinha o ventre cheio de água, suas palavras estavam no meu ventre. Leste de mim, continuou o Senhor firme, constante, sabendo tudo o que eu pensava e sentia, que quem em mim crê, correrão em seu interior rios de águas vivas. A quem honra o meu trono e bebe as minhas palavras, eu darei o poder do rio, e ele nunca ficará vazio. Sempre terá a minha palavra e será forte, terá mais do que necessita e será como uma fonte aonde muitos virão beber. É isso que sentes, o poder das minhas águas. Elas são suaves e refrescantes para o meu povo, mas para o maligno são um ruído ensurdecedor. Como o cair de muitas águas que com força são lançadas, destruindo até mesmo a rocha mais firme. Ele continuou me ensinando e me levou a diversos lugares. Quanto poder há em seu rio, vindo a cada vez que glorificamos a Jesus. Essa foi a primeira vez que entendi que o Senhor tinha verdades profundas em seu trono. Essa seria a primeira experiência a que abriria o caminho para que em um outro tempo eu conhecesse os querubins, ou tronos do Senhor. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. João 7, 38, 39.